Isaías 51, queridos, na leitura bíblica do versículo de número 15 e número 16. Porque eu sou o Senhor teu Deus, que fende o mar e brandem as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. E ponho as minhas palavras na tua boca e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus e para fundar a terra e para dizer a Sião: tu és meu povo. Amém. Obrigado, queridos, por gentileza, queimação. Amados irmãos, netas e irmãs, distintos servos e servas de Deus, esta manhã gloriosa, onde nós nos reunimos para cultuar ao Senhor, eu quero lhes trazer a palavra de Deus sobre o tema restaurando a terra assolada. Repita comigo, por favor: restaurando a terra assolada. Outra vez: restaurando a terra assolada. Segundo a graça do Senhor, por mercê do Espírito Santo, eu quero analisar biblicamente este tema bíblico dentro deste contexto em três partes distintas. Primeiro, lhes demonstrar a situação da terra assolada. Em segundo lugar, lhes demonstrar as atitudes que mudam esta situação, que promovem uma obra restauradora. Em terceiro lugar, demonstrar-lhes as promessas de Deus para quem resolve ser partícipe deste projeto de Deus. Devo lhes dizer a princípio que este texto bíblico, esta profecia de Isaías, no capítulo de número 51, é uma profecia que se refere ao período pós-exílio de Israel, pós-cativeiro babilônico. Todos nós sabemos que Israel foi levado à terra de sofrimento, a terra da servidão, por suas rebeliões. Não obstante as promessas do Senhor, o ápice social, moral, espiritual, material, econômico daquele povo no período de Salomão, consequente do reinado sábio e corajoso de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Na verdade, Salomão foi apenas uma extensão do que Davi já estava fazendo. Ele concluiu a obra que o seu pai gostaria de fazer, que foi a construção do templo e levar o povo à verdadeira condição de sacerdote de Deus. Mas o Senhor não permitiu que Davi fizesse isso, porque o ministério de Davi foi um ministério de guerras, de batalhas, para confirmar o povo de Deus na terra e concluir o trabalho que os juízes não haviam concluído, porque o Senhor ordenou que Israel adentrasse na terra, irmãos, e dominasse, destruísse literalmente 7 povos poderosos do reino dos cananeus, por sua religião idólatra, imoral, e porque por seu coração pervertido contra Deus. Porém, os juízes não concluíram esse trabalho. A Bíblia diz no livro de Josué, observando a orientação de Deus, que Josué desafiou o povo, já vendo a tendência pecaminosa, e disse a eles: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quanto a vós, decidais o que devereis fazer. Agora, no livro de Juízes, a Bíblia diz que o povo iniciou aquele novo período consultando o Senhor, mas terminou cada um fazendo o que queria. Veio um caos espiritual. Deus levantou Samuel. Samuel restaurou a nação espiritualmente, moralmente, e através de Samuel foi estabelecida a monarquia. Saul, Davi, Salomão. Com Salomão o povo atingiu o ápice da sua glória, mas infelizmente o coração de Israel se endureceu, e a Bíblia diz de maneira triste, mas porém enfática, que o povo perdeu a sensibilidade espiritual. Jeremias 8,7 diz assim: a andorinha conhece o tempo da sua visitação, mas o meu povo não me conhece. Isaías capítulo 1, a Bíblia está dizendo: o boi e a jumenta
habitar. Conhece a manjedoura do seu dono e o seu possuidor, mas o meu povo não me conhece. Por causa disso a vossa terra está ferida, como numa assolação de inimigos, está ferida e enferma da cabeça aos pés, não há senão chagas podres, não ligadas com óleo, como numa subversão de estranhos. E o Senhor diz assim, desafia o povo de Israel: vinde, arguime, diz o Senhor. O Senhor está chamando Israel para um diálogo, está chamando Israel para uma conversa. Arguime, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata ou como o carmesim, a minha proposta é: eu tornarei branco como a alva lã. Glória a Deus. Não obstante esta proposta de Deus, o povo permaneceu na sua insensibilidade. A Bíblia diz que eles ficaram pior do que os animais. A Bíblia diz no livro de Salmos que o Senhor teve que tratá-los como o domador trata a cavalos, teve que colocar freio nos seus lábios, teve que tratar eles como os monstros do mar, colocando anzóis nos seus queixos, para poder puxá-los de volta para o plano, para o projeto de Deus. Qual não é a nossa tristeza ao observarmos que no desenrolar da história, não obstante os profetas de Deus se levantarem pela madrugada e profetizarem, a Bíblia diz que Jeremias, o homem das lágrimas, o varão de lágrimas, ao profetizar, ele se desesperava, ele chorava, ele bradava, e junto com os demais ele dizia: terra, terra, ouvia a voz do Senhor, mas ninguém ouvia. Jeremias bradava: geração, geração, ouvia a voz do Senhor, ninguém ouvia. Ele bradava aos líderes de Israel: cabeças de Jacó, montes de Israel, ouvia a voz do Senhor e ninguém ouvia. Tal era a insensibilidade do povo. Os profetas levantavam pela madrugada de Jeremias, batiam nas portas e nas janelas do povo, gritando: destruição, destruição, a destruição virá, e ninguém ouvia. E o povo não entendia. Os profetas bradavam: o fim vem, o fim vem, mas ninguém ouvia a voz do Senhor. Qual não é a nossa tristeza ao observarmos que o Senhor autorizou o rei da Síria a entrarmos nas 10 tribos do norte depois da divisão e levá-los cativo? Deus deu mais 100 anos de misericórdia para Judá. Mesmo assim, apesar de mais de 100 anos de misericórdia, o povo não ouviu. Nebuzaradão, Nabucodonosor, Nabopalazar adentraram em Jerusalém. E Jeremias descreve a tristeza daquela situação. Os exércitos babilônios em 3 levas, separadas por 5 anos cada ataque. Em 15 anos levaram Israel cativo para a sua terra. Na última vez que o exército babilônio adentrou, queimou a cidade de Israel, derrubou as muralhas, queimou o templo, e na penúltima oportunidade deixou em pé só as colunas do templo e o templo. E Jeremias olhava para aquelas 2 colunas. O nome de uma era Jaquim e o nome de outra era Boaz. As 2 colunas que sustentavam o templo, símbolo da fé daqueles que confiam em Deus. Glória a Deus, aleluia. Símbolo daqueles que clamam, daqueles que oram, porque quem clama, quem ora, quem ouve a voz de Deus são as colunas que sustentam a casa de Deus. Louvado é o nome do Senhor. E Jeremias olhava para as 2 colunas, Jaquim e Boaz. Uma quer dizer Deus fortalece, a outra quer dizer Deus estabelece. Jaquim e Boaz estavam em pé, havia esperança. E Jeremias clamava olhando para as colunas do templo, esperando que alguém clamasse. O profeta Ezequiel, vendo a destruição numa visão profética lá da beira do rio Quebar, o Senhor lhe mostrou a realidade da glória que saía do Santo dos Santos, aonde o Senhor habitava, ia até a entrada do templo, esperava que alguém clamasse. Ninguém clamava. A glória voltou a primeira vez, ninguém clamou. A glória foi outra vez para a porta do templo, a porta oriental, esperando que alguém clamasse. Ninguém clamou. A glória saiu, se pôs em cima do monte, ficou esperando que alguém clamasse. Ninguém clamasse, e a glória foi
foi embora. A Bíblia diz pela segunda vez que foi-se a glória de Israel e o povo foi levado para a escravidão. Jeremias escreve esta situação em palavras poéticas de forma dramática. Ele diz: como sofre a filha do meu povo. O nosso vinho se transformou em água, o nosso ouro se transformou em escória, a nossa prata perdeu o valor, os nossos anciãos perderam a honra, as nossas virgens foram envergonhadas, os nossos príncipes foram abatidos e os nossos sacerdotes foram mortos a espadas, os nossos profetas uivam pelas praças e nós perdemos a coroa de nossa cabeça, o nosso vinho se transformou em saco, a nossa lamentação em dança, e a nossa dança em lamentação, a nossa alegria em tristeza, e nós perdemos o favor do Senhor. Vede-se a dor como a minha dor, brava o profeta Jeremias, vós que passais pelo caminho, porque agora nós nos transformamos em opróbrio das nações, em vergonha dos povos. Essa era a tristeza de Jeremias, mas de repente eu vejo pela fé que o profeta se coloca em pé e vem sobre ele uma nova inspiração. Ele diz: mas se há alguma coisa que vale a pena pensar, é que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Glória a Deus. E ele conclui as lamentações numa oração: renova-nos, Senhor, e seremos renovados. Restaura-nos e seremos restaurados. Converte-nos a ti e nos converteremos. Torna os nossos dias como dantes. Glória a Deus. Esta deve ser a nossa oração neste santuário esta manhã. Renova-nos, Senhor. Renova-nos. Quem quer orar comigo dessa maneira? Levante as mãos e ore, Meus irmãos, minhas irmãs, veio o cativeiro. O cativeiro foi, na verdade, o remédio de Deus para Israel. Foram 70 anos de sofrimento. A Bíblia nos descreve em 2 salmos, pelo menos. Um salmo onde os babilônios desafiavam Israel e diziam: cantai os hinos de vossa terra. Eles diziam: como cantaremos estando longe de Jerusalém? As harpas no salgueiro. E os babilônios desafiavam: cantai os hinos de vossa terra. Na verdade, uns interpretam que aquele pedido era um escárnio, outros interpretam que já era um pré-conhecimento de Deus. Seja como for, Israel não conseguia cantar. E o judeu que estava sendo convencido por Deus através do cativeiro de que Deus realmente estava tratando com o povo daquela forma, desbradava: como cantaremos estando longe de Jerusalém? Ai, Jerusalém, Jerusalém, se eu me esquecer de ti, apegue-se a minha língua ao paladar. Ou seja, é uma metáfora. Ele desejava a morte em vez de esquecer de Jerusalém. O maior desejo dele era ser restaurado, era voltar para a sua terra. O Salmo 128 diz: o Salmo 126 diz: quando o Senhor restaurou, glória a Deus. Aleluia. Nós estávamos como os que sonham. Era um sonho, era um anelo, aleluia, para eles ter a sua vida restaurada. É dentro desse contexto que está esta profecia de Isaías capítulo 51. Israel na terra do sofrimento, mas agora havia passado o furor de Deus, a ira de Deus havia passado, e Deus estava prometendo restaurar. Por que, irmãos? Porque Deus não tem um propósito, e muito menos o prazer de destruir os seus filhos. O propósito de Deus sempre é restaurar. Esta manhã o Espírito de Deus vai restaurar vidas aqui neste santuário.
O propósito de Deus sempre é restaurar. O cativeiro, o período de sofrimento, é apenas uma profilaxia de Deus, é apenas um tratamento terapêutico, é a medicina celestial para nos reconduzir outra vez ao propósito de Deus. Eu profetizo pela palavra esta manhã que o Espírito de Deus vai restaurar a terra assolada neste santuário. Por terra assolada é a metáfora que quero usar esta manhã para falar de vidas, de irmãos, de pessoas cuja vida espiritual, ministério, família, vida social está em estado de catividade, está em estado de sofrimento, está em estado de escravidão. Assuma esta tribuna santa neste santuário esta manhã para profetizar que Deus vai abrir a porta do cativeiro esta manhã e vai libertar quem está cativo para a glória do Senhor. Vai restaurar a terra assolada, a terra sofrida. Louvado e bendito é o nome de Jesus. Quem crê, louve ao Senhor comigo, porque a melhor coisa é crer na palavra do Senhor. Por isso esta profecia bíblica de Isaías 51 demonstra-nos, na verdade, os passos desta restauração e a situação em que o povo estava. Olha o versículo 3 desta profecia do capítulo 51. Porque o Senhor consolará a Sião, consolará todos os seus lugares assolados. Observaram bem? Aqui está a razão do tema desta mensagem. E fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ações de graça e voz de melodia. Deus está dizendo neste versículo que consolará quem passou por assolação, aleluia, que transformará o deserto da solidão como Éden, vai transformar como o jardim do Senhor. E outra vez vai existir nesta vida, neste lar, nesta família, nesta nação, alegria e gozo e ações de graças. O Espírito de Deus está dizendo pela palavra que a partir desta manhã você vai voltar a cantar, você vai voltar a louvar, você vai voltar a ter ações de graças, porque Deus vai transformar o teu deserto num jardim, aleluia. E a terra assolada, aleluia, será consolada outra vez. É a promessa da palavra do Senhor, e Deus cumpre a sua palavra. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não haverão de passar, diz o Senhor dos Exércitos. Após esta palavra introdutória, observemos no contexto bíblico. Se for possível, esteja com a sua Bíblia aberta em Isaías 51, porque uma igreja madura como esta louva, glorifica, exalta, ouve, lê, fala línguas, deixa Deus operar. Tudo é possível numa igreja madura, irmãos. Há o momento de ouvir a palavra, mas há o momento da adoração a Deus. Tudo é possível numa igreja madura. Portanto, observe o capítulo 51. Nós vamos encontrar aqui, meus irmãos, pelo menos 14 expressões desse capítulo que mostram a situação de assolação. A primeira expressão está no versículo 3, lugares assolados. Quantos acharam? Podem dizer amém? A segunda expressão está também no versículo 3 e nos fala de desertos. Quantos puderam ler isto na Bíblia? Podem dizer amém? Amém. A quarta expressão está no versículo de número... A terceira expressão está no versículo de número 7, onde a Bíblia diz assim: não tem mais o opróbrio. A palavra opróbrio é a terceira expressão que relata a situação de tristeza do povo de Deus. Quantos acharam? Podem dizer amém? Amém. A quinta expressão, a quarta expressão é nem vos turbeis, turbação. E a quarta expressão que mostra a tristeza em que estava o povo de Deus. Quantos acharam? A quinta expressão é injúria. Observemos, pois, estas 5 expressões primeiras: lugares assolados, deserto, opróbrio, turbação e injúria. São 5 expressões que mostram o estado de miséria, o estado de derrota a que estava submetido o povo de Deus. Deserto fala de abandono, deserto fala de escassez, deserto fala de miséria, deserto fala de pobreza, deserto fala de fim da linha, deserto
quarto fala, como nós temos lá no Rio Grande, de o fundo da estância, beco sem saída, onde não há mais possibilidade de solução e nem de reverter o quadro. Era esta a situação em que estava o povo de Israel. Lugares assolados é uma expressão relativa a um lugar que outrora foi próspero, a um lugar que outrora foi abençoado, a um lugar que outrora foi plenamente habitado e um lugar que produzia riquezas, mas alguma coisa aconteceu e aquele primeiro estado de prosperidade, de bênção passou. Alguma coisa, algum infortúnio, alguma crise, algum sofrimento, algum desastre aconteceu, e aquilo que antes era próspero se transformou em lugar assolado. A terceira expressão, opróbrio, fala de vergonha, de escárnio. Israel foi submetido à vergonha das nações. Quem passava por Israel, ou pensava em Israel, ou falava em Israel, diz a Bíblia, que se envergonhava, meneavam a cabeça. Tal era a situação, tal era a situação de miséria. E isso cumpre o que está escrito no livro de Deuteronômio, quando Moisés estava sendo usado como profeta de Deus e orientando a Israel, que se eles desobedecessem a palavra de Deus, todas as maldições haveriam de vir sobre eles. A Bíblia nos descreve nos castigos pela desobediência. Está em Deuteronômio, o capítulo de número 27 e o versículo de número 15 em diante. O Senhor havia anunciado a Israel que estas coisas haveriam de acontecer. Serás que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para cuidar de fazer todos os seus mandamentos, os estatutos, então sobre ti virão todas estas maldições. Maldito serás na cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto, a tua amassadeira, o fruto do teu ventre. Olha o versículo 20: o Senhor mandará sobre ti maldição, turbação, perdição, e tudo que puseres a tua mão para fazer, até que seja destruído e repentina pereças, por causa da maldade das tuas obras. O Senhor te fará pegar pestilência até que consuma a terra, te ferirá com tisca, com febre, com quentura, com ardor, com secura, com destruição da sementeira, com ferrugem, te perseguirão até que pereça. Os céus que estão sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. O Senhor, por chuva da terra, te dará poeira, e dos céus descerá sobre ti até que pereça. Cairá diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra ele, e por 7 caminhos fugirá. Será espalhado por todos os reinos da terra. O teu cadáver será por comida. O Senhor te ferirá com úlcera, com hemorroida, com sarna, com coceira, que não poderá curar, com loucura, com cegueira, com pasmo no coração. Que coisa terrível, irmão. Só de ler isso aqui chega a dar uma dor de cabeça. E isso aqui se cumpre para quem desobedece à palavra de Deus. A palavra abençoa quem obedece, mas a palavra amaldiçoa quem desobedece. Eu quero te convidar a estar debaixo da bênção de Deus aqui esta manhã. Aleluia. Eu estou pregando para dizer que Deus vai remover a maldição que está sobre a tua vida esta manhã. Aleluia. Era esta a situação de Israel. É isso que Isaías está vendo aqui. Estava se cumprindo, na verdade, a palavra de Deus. Opróbrio, escárnio diante dos outros. O seu nome ficou por baixo. Aleluia. Não tinha mais moral. A sua autoestima desapareceu. Esta é a situação de quem desobedece a palavra de Deus. Turbação, injúria. O que é injúria? Mesmo que a pessoa não tenha culpa de alguma coisa, tudo que dá errado é colocar na vida daquela pessoa. Irmãos, quando a pessoa, quando o crente, quando o ser humano, quando o servo de Deus está mal, em desobediência à palavra de Deus, até aquilo que não é culpa dele é debitado como se for. Porque ele fica mal visto, ele fica mal olhado, e olha para ele, pode ter certeza, veio lá do fulano esse problema. Ele começa a ser mal visto, mal olhado, é consequência de desobediência da palavra do Senhor. Esta era a situação de Israel. Olha no versículo 11, vamos adiante. O versículo 16 fala de tristeza e gemido.
Eles estavam numa situação só de tristeza, de gemido. Ai, ai, por quê? O céu era de bronze, pastor, e a terra era de ferro. Não adiantava eles orar, porque o céu não se abria. Não adiantava eles plantar, porque a terra não produzia. O profeta Jeremias diz: passou a cega, terminou o verão, e nós não estamos salvos. E descreve o ciclo da plantação. Eles plantavam a semente na terra e não dava certo, porque vinha a lagarta e comia. Eles retornavam a plantar a semente na terra e cuidavam para que a lagarta não aparecesse. Quando a semente brotava, vinha o gafanhoto e comia. Eles plantavam e evitavam o gafanhoto de Jeremias, e a semente crescia, mas vinha uma alteração de clima e destruía. Era a palavra de Deus que estava se cumprindo. A terra está como ferro e o céu está como bronze. Estava fechado, porque o que resolve a nossa vida não é o nosso esforço, é a bênção de Deus. Se nós não estamos com a bênção de Deus, nós estamos perdidos. O que nos leva em pé, o que nos sustenta é a bênção de Deus sobre a nossa vida. Não é o nosso esforço, não é a nossa gerência, não é a nossa administração. O que nos sustenta é estarmos de bem com os céus e com a terra e glorificarmos o nome do Senhor. Eu sinto a glória de Deus aqui esta manhã. Aleluia! Fora isto, era só gemido e tristeza. Tristeza e gemido. Tudo o que eles faziam dava errado. Não adiantava nenhum empreendimento, nenhuma atitude, nenhuma resolução, nenhuma forma nova de administração e nem de atividade. Era tristeza e gemido. Gemido e tristeza. Olha o versículo 14, a sétima expressão. Exilado e cativo. Era essa a situação deles. E a Bíblia diz que eles ainda estavam numa caverna para morrer. Está no versículo de número 14. Exilado e cativo. Não era somente exilado e nem somente cativo. Eram as duas piores coisas que qualquer ser humano pode desejar. É estar totalmente sem pátria, totalmente sem lugar para morrer. Porque o exilado, entende-se que ele está exilado numa outra nação, mas está sendo bem tratado. Mas eles não estavam só exilados, eles estavam exilados e cativos. Ou seja, para qualquer nação que eles fugissem, eles eram tratados como presos. Exilado e cativo. Não tinha ninguém que os quisesse receber na terra. Eles eram mal vistos em todos os lugares, mal vistos em todas as nações, em qualquer cidade, em qualquer aldeia. Eles eram mal vistos, exilados e cativos. Era esta a situação do povo de Deus. Olha a expressão número 8, no versículo 17. Eles estavam bebendo o cálice do furor, o cálice da vacilação. O que é isso? É uma metáfora bíblica que nos mostra que na hora do sofrimento, qualquer ser humano fica desorientado, fica como bêbado. Na hora do sofrimento, um dos maiores sinais do extremado sofrimento é que o ser humano não sabe o que fazer, bate em todas as portas, busca tudo que é solução, mas fica como bêbado. É o cálice do furor, é o cálice do sofrimento, é o cálice da desobediência. Fica como bêbado, sem direção, sem saber para onde vai. Observe mais adiante, o versículo de número 19, a Bíblia repete algumas expressões: quebrantamento, fome e espada. Era isso que estava sobre Israel. Quebrantamento é mais do que quebrar. Quebrar é alguma coisa simples, mas quebrantamento é um quebramento com propósito. É quebrar e quebrar até que seja diminuído a pó. Está lá na Bíblia, está lá no Deuteronômio capítulo 27. Serão espalhados pelas nações como a poeira. Quebrantado, porque eles desobedeceram a voz do Senhor. E junto com esse quebrantamento vinha a fome, vinha a espada. Olha a expressão número 12, como um antílope na rede. Quem não conhece ou já não ouviu falar nos servos, como o servo brama pelas correntes das águas, a minha alma almeja por ti, ó Deus. Só que aqui o servo não estava correndo para as correntes das águas, estava fugindo de uma rede, mas não conseguiu fugir, porque a rede do sofrimento, a rede do cativeiro o dominou. Estavam como um antílope na rede. E o versículo 3,
A 13ª expressão está no versículo 21. Opressa e embriagada, além de estar bebendo o cálice da vacilação, além de estar na situação de exilado cativo, a Bíblia diz que eles estavam oprimidos e embriagados de tanto sofrimento. A sua bebida diária era sofrimento, o seu assunto era sofrimento, o seu dia de amanhã era sofrimento, e depois de amanhã também era sofrimento. A perspectiva de vida era sofrer, sofrer e sofrer. E no versículo 23, na última parte do versículo, nos diz a Bíblia que eles estavam como tapete dos seus adversários. Olha que os inimigos diziam para eles: abaixa-te, para que passemos sobre ti. Puseste as costas como chão e como caminho aos viandantes. Eles ficaram como tapete, os seus inimigos pisavam em cima dele. Chegavam perto deles e diziam: te abaixa, te deita, nós vamos pisar por cima de ti, tu não vale mais nada. Te abaixa, nós vamos cruzar por cima de ti, vamos limpar os nossos pés nas tuas costas. É assim que eles ficaram. Eu quero dar glória a Deus, porque o cativeiro não dura para sempre. Eu quero dar glória a Deus, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu quero dar glória a Deus, porque o mesmo Deus que fere, o mesmo Deus que faz a chaga, é o mesmo Deus que restaura e coloca óleo e coloca azeite. Aleluia. Eu quero dar glória a Deus, porque as misericórdias do Senhor é que triunfam, e o trono de Deus é um trono de misericórdia, é um trono de graça. Diz o escritor aos Hebreus: cheguemos, pois, com confiança diante do trono da graça, para sermos ajudados em tempo oportuno. Eu quero anunciar que esta manhã é uma manhã de graça, é uma manhã de misericórdia, é uma manhã de restauração. Esta manhã é uma manhã de mudança, é uma manhã de consolação, é uma manhã que o Espírito de Deus vai restituir a alegria perdida. Aleluia. O Espírito de Deus vai restituir, vai restaurar a terra assolada. Quantos podem dar glória a Deus e crer nesta verdade? Aleluia, 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 aleluia. Se você crê mesmo nisso, diga, irmão, que está perto de você, esta manhã é a manhã da tua vitória. Pode afirmar para ele com o olho de profeta de Deus: esta manhã é a manhã da tua vitória. Deus vai restaurar a terra assolada, Deus vai mudar a tua situação. Glória a Deus. Deus vai reverter este quadro. Louvado e bendito é o nome do Senhor. Levante as suas mãos aos céus para adorar ao Senhor. Ó Espírito de Deus, como é verdade que o Senhor está nesta palavra. Aleluia. Derrama óleo de alegria agora, a partir deste instante, desta mensagem. Sobre os corações assolados, quebrantados. Aleluia. Desfaz o cativeiro esta manhã, Espírito de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas pastor, afinal de contas, o que Isaías vê? Isaías vê a situação do povo em estado de miséria e cativeiro, mas ele vê a ação de Deus mudando aquela situação. Eu quero dar glória a Deus pelos profetas de Deus. Quero dar glória a Deus pelos verdadeiros profetas, porque profeta de verdade, ele tem a mensagem da disciplina, da correção, mas ele tem a mensagem da solução. Eu quero dar glória a Deus pelos profetas de Deus, que tem o equilíbrio para trazer a mensagem da correção, mas tem autoridade para crer e infundir fé no povo de Deus, de que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que ele não deixa para todos sempre os seus filhos em estado de derrota, porque se for assim, ele não seria Deus e não poderia cumprir com a sua palavra.
projetos, glória a Deus. Deus tem o poder de cumprir com a sua palavra e com os seus projetos, porque Ele corrige, mas Ele corrige para um bem pacífico, é para a glória do seu nome. Aleluia! Eu sinto a unção de Deus aqui dentro deste santuário esta manhã. Esta manhã é manhã de restauração aqui neste santuário. Passou o teu cativeiro, aleluia. Ainda não entendi, pastor. Entenda a Bíblia. A Bíblia diz que Deus disciplina a quem ama e quem Ele tem como filho. Se sois filhos, a Bíblia ensina a suportar a disciplina de Deus, porque se não fôramos filhos, Deus não enviaria a disciplina. A destruição estaria determinada antes mesmo da disciplina. Mas como somos filhos, Deus nos permite sermos disciplinados. Aleluia! Porque somos filhos de Deus. Uma das certezas de que você é filho de Deus é quando a disciplina de Deus vem sobre a sua vida. Você não deve se entristecer quando vem a correção, quando vem a disciplina. Você deve dar glória a Deus, porque isso é sinal de que você permanece na família. Aleluia! Glória a Deus! É assim que Isaías vê o povo de Deus. E quando ele está vislumbrando a restauração do Senhor sobre Israel, após esse período de cativeiro, ele instrui pela palavra profética quais são as atitudes de quem espera ser restaurado pelo Senhor. Porque tudo que Deus exige de nós, da nossa parte, para que a bênção dele se estabeleça, é atitude. Tudo que Deus exige é atitude. Esta atitude no Novo Testamento chama-se fé. Deus só quer ver uma disposição de fé. Quantas vezes o Senhor Jesus, ao aproximar-se das pessoas de necessidade, a expressão que ele usava era esta: se tu creres, se tiveres fé. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. O que Deus exige de nossa parte é atitude que possa mover o seu braço. Enquanto não existir da nossa parte uma atitude, Deus não tem compromisso de enviar a sua promessa. Esta manhã Deus está esperando da sua vida atitude aqui neste santuário, mas atitudes que lhe agradem, atitudes que sejam de acordo com a sua palavra. Enquanto você andar de acordo com a sua cabeça, alunos, não adianta lutar contra Deus. É bater com a cabeça em ponta de faca dos meus. Desista de guerrear contra Deus, de querer fazer as coisas do seu jeito. Deus quer você aqui e você tem, mas não, eu vou ficar aqui. Então vai sofrer, até que você aceite Deus te colocar aonde Ele quer te colocar. Quem prolonga o sofrimento somos nós. Por Deus, se Ele vê as atitudes corretas, Ele declara a bênção agora, nesse instante. Não é amanhã não, é agora. É só Deus ver a atitude do seu coração. Aleluia! Quantos podem dar glória a Deus? Não, pastor, mas eu acho que não pode ser assim. Você não tem que achar nada, você tem que crer no que Deus fala. Não, pastor, mas a minha opinião é essa. Coloque a tua opinião no lixo. Receba a palavra de Deus. Esqueça. Cumpra a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia. Deus vai mudar a sua história aqui esta manhã. As portas vão se abrir, você vai ver. Aleluia. Mas Deus está esperando uma atitude de acordo com a sua palavra. Aleluia. Até quando vai ficar sofrendo? Mude de situação esta manhã, para que as portas do céu se abram sobre a tua vida e o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Isaías, inspirado pelo Senhor, ele orienta as três atitudes restauradoras daqueles que querem a promessa de Deus. A primeira atitude, ele repete isto pelo menos por 2 vezes nesse versículo.
versículo, neste capítulo, olha o capítulo 51, diz assim a primeira atitude: ouvi-me. No versículo 51 e no versículo 7, esta atitude é repetida: ouvi-me. O Senhor está dizendo: ouvi-me, ouvi-me. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. A fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra. Ouça. Aleluia. Não siga a sua própria voz, ouça a voz de Deus. Nós temos a tendência de, principalmente na hora do sofrimento, ouvir a voz do nosso coração, ou ouvir a voz de conselheiros que não tem nada a ver com o projeto de Deus. O profeta Jeremias diz que estes conselhos são como águas de cisternas rotas, ou seja, é como água contaminada. Quanto mais você bebe, pior você fica, mais doente você fica. Escute, pare de ouvir a voz do seu coração e de ouvir a voz de quem não tem nada de Deus para lhe dizer. Ouça a voz de Deus. Deus está dizendo: ouvi a mim. Ouvi-me a mim, diz o Senhor. Não ouçam outros, e nem o nosso próprio coração nos engana, irmão. A Bíblia diz: enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá. Nós não podemos entender as nossas próprias emoções e nem devemos reagir conforme os nossos próprios sentimentos, por mais estranhos os nossos sentimentos que seja a voz de Deus. Reaja segundo a voz de Deus. Quantos podem dar glória a Deus? Ouvi-me, diz o Senhor. O Senhor está fazendo um apelo à sensibilidade espiritual. É um apelo à sensibilidade. Quem tem ouvidos ouça. Repete o Apocalipse por várias vezes. Por pelo menos 7 vezes o Apocalipse repete essa expressão: quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça. Isto demonstra que conforme se aproxima o toque da trombeta, a sensibilidade do povo para ouvir diminui. Se o Espírito de Deus tem que insistir tanto para ouvir, é porque o povo está ficando mais duro, mais difícil de ser tratado. E a voz de Deus no Apocalipse: quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. E no último livro do Apocalipse existe mais um apelo à sensibilidade: quem tem sede, beba. Aleluia. Quem tem sede, beba. Quem quiser, tome da água da salvação. É um apelo à sensibilidade. É porque o povo está ficando menos sensível. Você quer a bênção de Deus mais do que nunca. Você tem que ouvir o que Deus tem para dizer para a sua vida. A única maneira de nós sermos abençoados é ouvirmos o que Deus tem para dizer. Seja duro ou não, seja difícil ou não, é a voz de Deus que resolve os nossos problemas. Quantos creem nesta verdade podem dar glória a Deus? A segunda atitude restauradora que o profeta ensina está no versículo 51, também repetida por 2 vezes: olhai. Ele está dizendo aqui, ou melhor, por 3 vezes. Primeiro, olhai para a rocha de onde fostes cortados. Depois ele diz: olhai para Abraão. Depois no versículo 6, levantai os vossos olhos para o céu e olhai para a terra de baixo. Deus está dizendo: olhai, olhai, olhai. Olhar para quê? A primeira vez que o Senhor está pedindo que eles olhem, ele diz: olhai para a rocha de onde fostes cortados e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Deus está dizendo para Israel: olhem para a vossa origem. Olhe de onde vocês saíram. Vocês não eram nada. Vocês eram uma pedra que foram cortadas numa rocha maior. Como que ele diz? É uma pedra que eu cortei do bruto e estou trabalhando. Isso é o que nós somos nas mãos de Deus. Nós somos uma pedra que está sendo lapidada a cada dia pelo Senhor. Dê glória a Deus. Olhe para a pessoa que está perto de você e diga: você é uma pedra. A boa notícia é que Deus está lapidando. Vai aparecer uma joia preciosa. Diz para ele que está do seu lado: a boa notícia é que Deus está trabalhando nesta pedra. Aleluia. Diga para ele: quanto mais duro, mais Deus vai trabalhar. Oh, aleluia.
Oh, aleluia, aleluia, aleluia. É isso que Deus está dizendo para Israel. Você é uma pedra que eu cortei, estou trabalhando, estou lapidando. Você pensa que é alguma coisa, que é importante, que é especial? Não, você é uma pedra que eu escolhi pela minha bondade e vou fazer desta pedra uma joia que refulge a minha glória. Todas as pedras que querem aceitar o trabalhar de Deus, levante as mãos para os céus para adorá-lo, para adorá-lo, para adorá-lo, para bendizê-lo. Deixe Deus trabalhar. Escondido nesta pedra bruta há uma joia que Deus quer fazer aparecer. É por isso trabalhar de Deus na sua vida. Mas Ele está dizendo para Israel: vocês não têm nada o que exigir. Vocês saíram lá de uma caverna. Olha para a caverna do poço, da onde vocês foram cavados. Deus está dizendo: a primeira coisa que vocês têm que olhar para crer na minha palavra é olhar para a origem, da onde eu tirei vocês. Como que Ele diz: olha o que eu já fiz. Já não é suficiente o que eu já fiz. Olha o início de vocês, por onde vocês saíram, por onde vocês passaram e aonde vocês estão. Olhem para a origem. Deus está dizendo esta manhã para mim e para você: nós não temos nada do que nos orgulhar, é só olhar para a nossa origem para darmos glória a Deus e para concluirmos que Deus já nos deu demais, que Ele já fez muito por nós. Se Deus não fizesse mais nada por nós, a partir de hoje nós já recebemos muito mais do que merecemos e temos tudo para levar e bendizer o seu nome. Para mostrar que eu sou Deus, todo-poderoso, misericordioso, gracioso. Deus está dizendo: olhe para a origem. Você não tem nada que me exigir. Aleluia. Depois Deus disse segunda vez: olhe para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu chamei, eu abençoei e eu multipliquei. Deus está dizendo: a razão de vocês estarem onde estão é uma promessa que eu fiz a Abraão. Como que ele diz? Se não fosse a fé de Abraão e ele ter andado comigo e ter aceitado a minha proposta de ser perfeito na sua fé, eu não faria o que tenho que fazer. Mas como eu velo pela minha palavra para cumprir, olhe para Abraão, por amor de Abraão eu vou cumprir a minha promessa. Eu quero dar glória a Deus, pastor Haroldo, pelos crentes tipo Abraão que tem na igreja. Alguns anos atrás Deus me deu uma mensagem, faz pelo menos 5 anos que eu não torno ela, porque o Espírito Santo não me autorizou. Os 3 tipos de crentes que tem na igreja, baseado na genealogia: Abraão, Isaac e Jacó. O crente tipo Abraão, o crente tipo Isaac e o crente tipo Jacó. Jacó foi o mais falho dos 3, foi o que mais Deus usou de misericórdia, mas por amor de Abraão. Por amor de Abraão. Eu quero dizer a todos os irmãos que Deus abençoa a igreja não é por causa dos crentes Isaac e nem por causa dos crentes Jacó. Deus abençoa a igreja é por causa dos crentes Abraão. Tudo que você está vendo aqui neste ministério, com muito respeito a todos os senhores, a razão da bênção de Deus não é porque você está chegando agora ou porque você chegou alguns dias atrás, é pelos crentes Abraão que já pagaram o preço aqui. Quem sabe nem estão mais aqui, alguns deles.
Quem sabe nem estão mais aqui, mas como Deus tem compromisso com aquele início pequeno de fé, simples, desacreditado lá no início, mas por alguém que depositou fé no Senhor, você pode ter certeza que por causa do crente Abraão é que Deus abençoa a igreja. É por causa do crente Abraão. Deus está dizendo para Israel: eu vou abençoar vocês, não é por causa de vocês, é por causa de Abraão, que já morreu, não está mais aqui, mas eu fiz um pacto com ele, eu fiz uma promessa, ele depositou fé em mim, e por causa daquela palavra que eu dei, aleluia, por causa daquela palavra, eu sinto a glória de Deus aqui, eu sinto a glória de Deus aqui, eu não volto atrás da minha palavra, mas por causa de Abraão que eu chamei, abençoei, e eu disse para Abraão que eu ia multiplicar. Olha o passado, eu já multipliquei Abraão, não depende de vocês. Olha o tempo verbal, eu multipliquei Abraão. Deus está dizendo: a obra já está feita, vocês sejam fiel ou não sejam, vocês queiram ou não queiram, vocês sejam santos ou não santos, eu já multipliquei Abraão, então eu vou abençoar porque eu já multipliquei Abraão. Deus não volta atrás da sua palavra e nem da sua promessa. É baseado nesta promessa que eu declaro que Deus vai restaurar vidas assoladas aqui esta manhã, por causa do crente Abraão. São 3 gerações de crentes: a primeira, o Abraão; a segunda, o Isaac; a terceira, Jacó. Abraão, o pai da fé; Isaac, o pai da paciência; e Jacó, o pai das fraquezas. Homem fraco. Mas como Deus tinha compromisso com Abraão, Jacó caía, Deus levantava. Jacó mentia e Deus perdoava. Jacó enganava, enrolava, era trapaceiro, cambalacheiro, mentia, fazia negócio com o pai, com a mãe, com os anjos, com as varas, com as ovelhas, com as mulheres, com os filhos. Em vez dele transmitir à sua família a bênção do verdadeiro Deus, ele transformou a sua família em idólatras. Quando ele voltou para Betel, ele teve que purificar a família, tirar todos os ídolos, porque ele sabia que Deus havia de encontrar com ele lá em Betel. Quando ele ia indo para a sua peregrinação, ele disse ao Senhor, ele foi atrevido: Senhor, olhe bem, a capacidade do camarada, se o Senhor me der pão para comer e vestes para vestir, se o Senhor me der, eu voltarei neste lugar e oferecerei o meu dízimo. E Deus olhou para ele como que ele disse: bobinho esse rapaz, né? Aceito a tua proposta. Aceitando a tua proposta, só não disse para ele que ia tratar com ele. Jacó vai, enriquece, faz cambalacho de toda sorte. Quando ele veio voltando para Betel, pensando que Deus tinha esquecido, vem a noite e o anjo do Senhor aparece e disse: eu vim te cobrar a proposta que tu me fez, só que como Jacó, tu não pode chegar em Betel, tem que ser transformado em profeta. Porque Betel é lugar para gente santa. Betel é lugar para gente pura. Se tu queres chegar lá de novo, tu saiu de lá naquela situação, mas voltar nesta situação não. E o anjo do Senhor veio. Ele queria fazer um negócio com o anjo, ele queria a bênção, mas não queria confessar. E se agarrou no anjo, o anjo ia embora: me dá a bênção, não dou; me dá a bênção, não dou. Quem é que tu é? Não engasgava. Porque dizer Jacó significa dizer: eu sou mentiroso, eu sou um cambalacheiro, eu enrolei meu irmão, eu coloquei uma roupa que não é minha, eu me disfarcei, coloquei uma máscara. Ah, Senhor, isso significava dizer: Jacó, diz o teu nome. Não digo, então não tem medo. Diz o teu nome, eu vou embora. Não vai, Senhor, então vai perder. Diz o teu nome, eu sou Jacó. Aleluia. Eu tenho que confessar, eu não sou quem tu estás, quem eu estou querendo que tu vejas. Eu sou Jacó, miserável. Aleluia. Aleluia. A partir de hoje não serás mais Jacó, mas Isaac, mais Israel, profeta e príncipe de Deus. Deus vai transformar a tua vida aqui esta manhã.
Crente Jacó. Aleluia, crente Jacó, por amor de Abraão, Deus vai mudar a tua vida aqui esta manhã. Aleluia, passou a noite e saiu lá do outro lado do Val de Jaboque, um velho manco, puxando a perna, foi ferido na juntura da coxa. Quem é que tu és? Jacó, lá vai ele. Ô Jacó, o que é que houve? Houve um acidente, Jacó. Não sou mais Jacó, o Senhor encontrou comigo esta noite. Sou profeta de Deus e meu lugar é eterno. Esta manhã o Senhor vai marcar a tua vida para que tu possas habitar em Betel, o lugar da promessa de Deus. Aqueles que sentem a presença do Senhor, levante as suas mãos aos céus para adorá-lo. Adorá-lo. Esta manhã você vai cruzar para o outro lado de Jaboque, para o outro lado, mas como profeta de Deus. Aleluia. Você entrou esta noite como Jacó, mas vai amanhecer como Israel, como homem de Deus, como mulher de Deus. Por que Deus vai fazer isso na minha vida? Por causa do crente Abraão. Houve um Abraão na tua vida, na tua história. Todos nós temos o nosso Abraão. Toda a igreja tem o seu Abraão. Aleluia. Todo servo de Deus tem o seu Abraão, o seu pai na fé. Deus vai cumprir na tua vida por causa de Abraão, não é por causa de você. Eu sei que Deus está falando profundamente aqui esta manhã. Eu conheço a voz de Deus, sei quando Ele está tratando. É por causa de Abraão que Deus vai fazer. Aleluia. Glória a Deus. Olhai para Abraão. E o versículo 6: olhai para os céus e para a terra. E ele diz: olha, a minha palavra é mais poderosa do que os céus. Os céus vão se envelhecer, a terra vai desaparecer, os moradores como mosquitos vão morrer, mas a minha promessa, a minha salvação e a minha justiça durará para sempre. Deus está dizendo: toma o céu como testemunha e a terra como testemunha. Veja que eles vão passar, mas a minha palavra vai te sustentar. A minha palavra vai te manter. Diga glória a Deus por isso, irmão. Abra sua boca e diga o maior glória a Deus que você pode dizer, porque pode acontecer terremoto, tsunami, tremor de terra no Japão, mas a palavra de Deus vai te sustentar. A promessa de Deus vai te sustentar. Olhe para os céus e olhe para a terra. Tomando ele como testemunha. Eles vão passar, mas Deus vai te manter, porque a sua palavra é fiel. Oh. E a terceira atitude, versículo 4: atendei-me, diz o Senhor. Atendei-me. O Senhor diz: me atendam. Que demonstração amorosa, paciente do Senhor. Ele diz: me atendam. Se inclinem para mim. Não permaneça inclinado para o outro lado. Aleluia. Deus exige estas três atitudes de quem quer ser restaurado: ouvir, olhar e atender. Somente aqueles que querem tomar estas atitudes, feche os seus olhos, ponte a sua mão no rosto e fale com Deus por alguns segundos, para que eu possa concluir a mensagem. Se você não clamar, não resolve eu orar por você. Você tem que abrir a boca e orar e clamar e declarar aquilo que você quer, aquilo que você crê. A fé que Deus age não é a fé dos outros, é a sua fé. É a sua. Aleluia. Aleluia. Olha que coisa linda.
Olha que coisa linda. Esta é a verdadeira operação do Espírito Santo. Olha que coisa linda. Lágrimas, clamor, coração quebrantado, crendo no poder da palavra. Clame mais um pouco para que Deus encontre contigo de maneira especial, como você nunca sentiu, como você nunca percebeu, como você ainda não conhece a maneira como Deus se revela para a tua vida esta manhã. Deixe-me lhe dar a melhor notícia da sua vida. A palavra da vitória já está implantada na tua vida a partir desse instante. Se você crê nesta verdade, pode louvar e dar glória. A palavra da vitória já está estabelecida, já está determinada. Deus restaura ministérios aqui esta manhã. Deus restaura chamadas e vocações aqui esta manhã. Deus restaura a vida espiritual. Dons espirituais retornam para a tua vida esta manhã. Depois das atitudes vem as promessas de Deus. Eu quero que você volte ao capítulo 51 de Isaías. Nós já analisamos a situação de Israel, as atitudes restauradoras e agora as promessas. E esta é a parte mais linda. Aleluia. Inicia-se então um diálogo entre Deus e o escolhido. A partir do versículo 9, depois de compreender a promessa de Deus, o escolhido representado pelo profeta, porque aqui Isaías faz dois papéis ao mesmo tempo. Que linda é a palavra de Deus. Ele faz o papel de profeta, de boca de Deus, e ele responde para si mesmo. Para Deus ele também toma o lugar do povo. Que coisa interessante isso, não é verdade? Há dias que Deus fala com você através de você mesmo. Há dias que você está esperando um profeta chegar do céu, um profeta chegar na tua vida e declarar uma mensagem, ou um anjo chegar do céu, e não é assim que Deus vai agir. Há dias que Deus te leva a um diálogo e a um estado de intimidade com Ele, que a resposta vem através de ti mesmo. Que coisa! Por isso é importante os momentos a sós com Deus. Porque por incrível que pareça, há dias que você é um profeta para você mesmo. E isso é o que mais produz convicção, porque isso é Deus e você e Deus. Não há nada mais forte na nossa vida
do que esta experiência pessoal com Deus, de ter certeza que há momentos que a nossa boca é a própria boca de Deus, não para a congregação, não para os outros, mas para nós mesmos. Mas temos que ter certeza que é de Deus, para não nos enganar. Isaías aceitou a reflexão, mas ele tomou o lugar do povo e começa a clamar: de desperta, Senhor, desperta, te veste de força, desperta como nos dias passados. E ele começa a dar exemplo: prova que o Senhor é o mesmo que feriu o dragão, que secou o mar, que abriu as portas do mar. Se o Senhor provar para nós que o Senhor é o mesmo, olha aqui, ó, olhe para mim aqui, Deus permite que você faça a prova dele. E faça a prova: pastor, a minha vida hoje está rasa, hoje eu estou por baixo. Bem, mas você tem uma história. Lembrou do passado? Quantos milagres Deus já fez na tua vida? Desafie Deus em cima do que Ele fez no passado. Diga: Senhor, o Senhor fez isso, aquilo, aquele outro, e eu sei que o Senhor é o Senhor, porque o Senhor fez aquilo. Eu preciso que o Senhor faça hoje, agora. Será que Deus vai falhar? Não, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Desafie Deus, toma uma atitude de fé, de humilhação, assuma compromisso e diga: Deus, agora que eu tomei a atitude, eu preciso ver o Senhor como eu vi nos dias passados. Quantos entenderam? Quem entendeu pode dar glória. Glória a Deus. Você não precisa ficar vivendo em saudosismo. O milagre do meu pai, milagre com a minha mãe, o meu pastor lá no céu, e Deus fazendo tanta coisa. Você puxe o passado como um paradigma de fé e diga: Deus, eu creio que o Senhor é, porque o Senhor fez no passado, mas eu estou precisando que o Senhor faça agora. Aleluia. Sabe qual é a boa notícia? Deus vai fazer mais do que fez no passado, vai fazer mais do que você está pedindo, porque o nosso Deus é progresso, o nosso Deus não é retrocesso. Aleluia. E há uma promessa sobre o justo: a luz do justo é como a aurora que vai brilhando, ou seja, cada dia tem mais luz, mais revelação, mais unção, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Isso quer dizer que hoje você tem mais direito de reclamar da parte de Deus as promessas do que ontem. A operação, você tem mais direito de reclamar do que ontem. E por que há outra razão, pastor? Nós vivemos num período de profunda impiedade, mas há uma promessa de Deus sobre esse período, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E a promessa de Deus que quanto mais perto nós chegarmos no final, mais a efusão do Espírito Santo dominaria a nossa vida. Não entende ainda, pastor Lisandro? Deus tem pressa em te restaurar e te usar, porque as promessas estão se cumprindo. Deus não pode esperar mais para te usar, para que você seja cheio, poderoso, extraordinário nas mãos de Deus. Deus tem pressa de te levantar. Nicho e dinheiro. Se no passado o Senhor levava 10, 20, 30 anos para preparar um profeta, preparar um obreiro, preparar um pregador, não há mais tempo para isso, pastor Haroldo. Deus quer preparar hoje, agora, é com urgência, porque o tempo está vencido, o relógio de Deus está dando as badaladas finais. Deus tem pressa de te usar. Ai, meu Deus, Deus tem pressa de te levantar. Deus tem pressa de te restaurar, de te renovar. Quantos estão compreendendo esta parte da mensagem? Quantos estão compreendendo? Quem está compreendendo? Há uma unção profética nesta palavra agora. Deus tem pressa. Isaías diz: prova, Senhor, que tu és o mesmo, e assim eles voltarão, e haverá alegria,
E quando o Senhor recebe esse desafio, Ele se apresenta. Isso é a coisa mais linda que eu vejo. Irmão, a coisa mais linda é Deus se apresentar na nossa vida. Nós passamos há 2 anos atrás. A maior luta que eu já passei no meu ministério ocorreu há 2 anos atrás. Eu preguei o encerramento dos Gideões Missionários na segunda-feira à noite de 2004. Eu preguei uma mensagem sobre o tema conquistando terras espiritualmente dominadas. E viajamos para o Rio de Janeiro no outro dia, ou melhor, nós estávamos no Rio de Janeiro, fomos para os Gideões Missionários, ou fomos para o Rio de Janeiro, a saída do Rio de Janeiro. Não, já tínhamos estado antes. Mas eu tinha estado no Rio de Janeiro, porque eu estava com convite, com uma agenda há 4 anos nos Estados Unidos. Eu fui pegar o visto, e o visto estava na mão. Quando eu saí, levantei pela manhã para ir para o consulado, que peguei a minha documentação da irmã Isabel, cheguei no saguão do hotel onde estava hospedado no Rio de Janeiro. O Espírito Santo disse para mim: você não vai. Me disse como se estivéssemos conversando. Irmãos, Deus fala. Deus fala. Você nunca ouviu a voz de Deus? Eu estou aqui para afirmar que Deus fala. Amém? Eu ouvi a voz do Espírito Santo, voltei para o lado e disse para a Isabel: Deus disse que não é para mim. Mas o que é que houve? Não sei. Deus disse que não é para mim. Liguei para a Madalena e disse: avisa o pastor dos Estados Unidos que eu não vou. Ela estava assim, aquele chave naquela época, ficou desesperada. Mas como que estou, meu pai? Já está tudo certo, passagem comprada, agenda feita, a igreja está esperando. O senhor vai ficar com o nome, a expressão que usa, não? Com o nome queimado nos Estados Unidos, não vai pregar mais lá. Eu disse: Madalena, Deus me disse para não ir, eu não vou. Ela ligou para o pastor dobrou a oferta. E eu não prego por isso, eu prego por amor. Aleluia! A oferta tem, se não tem, tá bom, amém? Eu fui chamado para pregar por amor. Aleluia! Deus me chamou, já recebi demais. Se Deus não me der mais nada, eu já recebi tudo que tinha que receber. Ligou para o pastor dobrou a oferta. Ligou de novo, o pastor triplicou a oferta dele. Eu não vou. Deus disse que não era para mim. Fui aos Gideões Missionários, pregamos, foi uma bênção extraordinária. Chegamos na igreja na quarta-feira, estava uma terrível luta implantada no seio da igreja, onde ela nasceu. Uma luta para destruir completamente a igreja e a minha. Quando eu cheguei na igreja e vi aquela situação, que eu ia sair dos Gideões e ia direto para os Estados Unidos, eu disse para Isabel: viu por que o Espírito Santo me disse que não era para ir? Aleluia. Coisa mais linda é quando Deus se apresenta. Não há nada mais belo quando Deus aparece na história. Aleluia. Não é homem, não é anjo, não é profeta, não é arcanjo, é o próprio Deus que entra na história e toma a dianteira das coisas. Quantos podem dar glória a Deus? Porém, 3 meses antes, no mês de fevereiro, nós estávamos na conclusão de um período de 5 dias de jejum completo, sem beber e sem comer, junto com os obreiros, no local lá na nossa igreja. E concluímos a oração e o jejum no dia da Santa Ceia. Eu estava no gabinete pastoral, pastor Haroldo, às 3 horas da tarde, naquele sábado, concluindo o trabalho de jejum e oração. E chega uma profeta de Deus. Ela bate na porta, trêmula, uma senhora de aproximadamente 60 anos. Aquelas mulheres do círculo de oração que ainda oram, chinelo de dedo, diz: pastor Luiz Antônio, eu vim aqui. Eu digo: onde é que a senhora é, minha irmã? Eu sou de Giruá. Eu fiz 400 quilômetros para lhe entregar uma mensagem dele. Aleluia. Eu disse: entre. Não, pastor, eu
me impressionei com a postura daquela mulher. Eu não sou digno, pastor, de chegar perto do Senhor. O senhor é um pastor de nome tão grande, eu não tenho nem coragem de entrar no seu gabinete. Eu digo, minha santa, nós somos iguais, somos filhos de Deus. Ela entrou tremendo, pastor. Parou na minha frente e disse, eu vim aqui só dizer uma palavra. Deus me mandou dizer ao Senhor, para avisar a igreja hoje à noite, que a partir de hoje, Ele está entrando com providência. Porque tem coisas nessa igreja que não estão agradando ao Senhor, e o Senhor está orando e sofrendo com isso, e a partir de hoje Deus vai resolver, não é o Senhor. Eu disse amém. O Senhor recebe? Recebe, irmão. Fique no culto. Olhe por mim. Diz, não, pastor, eu só vim fazer isso. Eu vim na casa da minha filha e pedi para ela me trazer aqui para lhe entregar essa mensagem. Eu já vou embora. Diz, irmã, olhe por mim, fique na igreja. Diz, não, pastor, Deus não me mandou fazer isso. Nem orar pelo Senhor, nem assistir culto. Eu só vim aqui dizer o que Deus mandou. As costas foi embora. Na ceia de noite eu anunciei à igreja que o Senhor mandou dizer que a partir de hoje Ele está entrando em ação. Irmão, entrou como um vendaval pelo púlpito da igreja e foi limpando, irmão, e arrancando gente em pecado e obreiro errado. E tinha um homem de confiança meu lá, que era só eu que confiava nele, que Deus não confiava. E o meu homem passava o dinheiro na mão da igreja e eu não sabia, irmão. E o homem era gerente do banco principal da cidade. Deus arrancou ele, que eu nem vi ele sair. Aleluia. Fazia parte da diretoria da igreja há 20 anos. Deus arrancou ele, porque é só Deus que trata. Irmãos, tem coisas que é só Deus que trata. Receba esta palavra esta manhã como profeta de Deus que sou na terra. Tem coisas que é Deus que trata, não é o pastor, não. Pastor é o homem, é limitado, não tem força para tratar certas coisas. Mas Deus é o dono da igreja e está aqui esta manhã. E o processo lá na minha igreja ainda não terminou. Ainda estamos aí por isso aí. Eu estou aqui por um motivo só, eu confio em Deus. Se eu não confiasse, eu não estava, pastor, eu estava lá. Mas eu estou aqui porque eu confio que Deus me sustenta. Deus está trabalhando. Quantos podem dar glória? A melhor coisa é quando Deus entra na história. E Jeremias, ou melhor, Isaías, dialogou com o Senhor. E a partir do versículo 12, abra a Bíblia. Deus entra na história. Se Isaías estava com dúvida, é como que Deus aparece. Olhe para mim aqui agora com a Bíblia aberta e se abre esse nome. Estou aqui, Isaías, ó. Eu sou aquele que vos consola. Quantos podem dar glória a Deus? Aqui está a primeira promessa. Quem és tu? Para que temas o homem ou o filho do homem e te esquece do Senhor que te criou, que estendeu o céu, fundou a terra. Aleluia. Por que tu temes todo dia o furor do teu angustiador que te prepara para te destruir? Porque se eu sou o Senhor que vos consola. Aleluia. Quem pode dar glória a Ele? Eu sou o Senhor que vos consola. E vem a primeira promessa. Deus olha para Israel, prefigurado ali em Isaías, e diz: o exilado cativo depressa será solto e não morrerá na caverna. Aleluia. Deus está dizendo para Isaías: o povo que eu chamei, que eu escolhi, que está exilado, cativo, não vai morrer na caverna. Vocês estão numa caverna com pena de morte, destinados à matança. Mas eu estou dizendo, como ele diz, quem tem a última palavra sou eu. Não é quem te persegue, não é o teu coração, não é o que tu sente. Quem tem a última palavra sou eu. Tu não vai morrer na caverna. Essa é a primeira promessa.
Diga à pessoa que está perto de você: tu não vai morrer na caverna. Deus vai te tirar antes da vida. Diga com alegria. Diga: Deus vai te tirar desta caverna. Toque nele de alguma maneira para animar, para fortalecer, para estimular a fé. Toque no ombro dele e diga: receba a promessa. Receba esta promessa. Deus vai te tirar da caverna. Agora levante as suas mãos para louvar. Levante as suas mãos para louvar. Porque Deus vai te tirar da caverna. Deus vai te tirar da caverna. Glória a Deus. Vamos à segunda promessa. Deus se apresenta para Isaías de novo, versículo 15. Eu sou o Senhor teu Deus. Vira! Primeiro diz: eu sou aquele que vos consola. Tu não te lembra mais? Tu não me conheces mais? Por que tu estás com dúvida? Aleluia! Se eu sou o mesmo. Mas vem a segunda apresentação. Eu sou o Senhor teu Deus. O Senhor dos exércitos é o meu nome. Como que ele diz: essa guerra é minha, não é tua. Glória a Deus. Como que ele diz: esquecesse das guerras que eu lutei pelo meu povo e venci. O meu nome é Senhor dos exércitos. Eu sou o general dos generais. Não é de um exército, é dos exércitos. Todos os generais estão sob o meu comando. Tu não vai continuar sofrendo. E faz mais uma promessa: ponho as minhas palavras na tua boca e te cubro com a sombra da minha mão. Ou seja, tu não tem mais música para cantar, não tem mais palavra para dizer, tu está mudo diante dos teus acusadores, daqueles que te envergonham, mas a partir de hoje eu coloco palavras de profecia, de bênção na tua boca. É a primeira promessa. Como que diz: eu restauro a tua condição de profeta na terra, de sacerdote, de mensageiro, de meu representante. Eu te coloco de novo por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. Diga glória a Deus, por favor. Eu restauro o teu ministério, restauro a tua chamada, restauro a tua vocação, restauro a tua eleição. Eu ponho as minhas palavras na tua boca, mas não fica só nisso. E tem mais: te cubro com a minha sombra, eu te protejo. Além de te fazer profeta outra vez, eu removo a maldição. O céu não vai estar mais de bronze. Eu abro o céu de novo e a minha sombra aparece sobre ti para te proteger. Glória a Deus. Esteja de pé. Vem uma terceira promessa. Glória. E essa promessa é bom confrontar com o que diz o profeta Jeremias no capítulo 30. Jeremias também está vendo o sofrimento de Israel e diz para o povo de Deus, nos versículos 12 do capítulo 30: teu quebrantamento é mortal, a tua chaga é dolorosa. E olha o que diz no versículo 30: e não há quem defenda a tua causa. Ou seja, além de estar condenado, cativo, exilado, Israel não tinha advogado para me defender. Mas olha a promessa de Deus no versículo 22: assim diz o Senhor Jeová, o teu Deus, que pleiteará a tua causa. Deus está dizendo: eu sou o Senhor, que além de ser teu comandante, teu general, teu abençoador, a partir de agora, por causa da tua atitude, sou teu advogado, sou teu defensor. Deixe-me lhe dar uma boa notícia: esse advogado nunca perdeu nenhuma causa. Você não vai dizer glória a Deus, não? Vai ficar me olhando assim. Eu estou dizendo que ele nunca perdeu nenhuma causa. Não há tribunal que o vença. Não há promotor que desmonte os argumentos do nosso advogado. Glória a Deus.
Ele está dizendo que está tomando a tua causa. Aleluia. Ele está tomando a tua causa. Está assumindo. Não tem com o que pagar. Ele está assumindo por graça, por bondade. Diga glória a Deus. E a quarta promessa que eu fico impressionado, pastor. Lembra do cálice da vacilação do versículo 17? Que a Bíblia diz que era como o cálice do furor do Senhor. Que coisa terrível este cálice. A Bíblia diz no versículo 22, uma expressão forte, até nojenta. Aquele sofrimento era tão grande que era como se tivesse um cálice de fezes. Está aqui no versículo 22. Era tão amargo, era tão nojento o sofrimento, era tão repugnante, era tão insuportável, que era como se bebesse um cálice de fezes. Que coisa horrível. Mas Deus está dizendo assim, ó: vou tirar este cálice de nojeira, de sofrimento da tua mão. Vai dizer glória a Deus. Deus está dizendo que o cálice de fezes, de sofrimento, de luta, de tristeza que você está bebendo, está embriagado, Ele toma da tua mão esta manhã. Você entendeu? Entendeu? Não? Deus está dizendo que o teu sofrimento termina agora. Entendeu? Deus está dizendo que o teu cativeiro, o teu sofrimento terminou. Ele não é o pastor, não é o anjo, não é o Miguel, não é o querubim, não é os seres viventes do seu trono, é o próprio Deus que levanta do trono e diz: é eu que tiro da tua mão o cálice do sofrimento. Aleluia! Crê ou não crê? Isso também está muito caquítico, acho que vocês estão com fome. 20 para 1. Crê ou não crê que termina o sofrimento? Amém. E a Bíblia diz assim, ó: esta é a promessa, o complemento da promessa, e nunca mais ele beberá. E este sofrimento que tu vem sofrendo até hoje, nunca mais. Deus está dizendo: nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Diga a pessoa que está perto de você: nunca mais você vai sofrer isso. Nunca mais. É a palavra de Deus esta manhã. E a quarta promessa: mas eu colocarei este cálice. Eu tenho medo desta palavra. Eu não sei muito bem a diferença teológica entre medo e temor. É muito difícil definir. Agora eu sei no meu interior o que é temor e o que é medo. São duas coisas diferentes. Agora desta palavra eu tenho medo. Deus está dizendo: eu vou colocar este cálice na mão dos que te perseguem. Ninguém queira tocar no Filho de Deus, no escolhido de Deus. E não compete ao escolhido de Deus fazer justiça com as suas mãos. Não compete. Não compete. É Deus que toma providência. É Deus que toma providência.
Aleluia. Quantos podem dar glória a Deus? Levante as suas mãos no céu. Algo que você tem no banho, fique com as suas mãos vivas. Eu quero que você levante as suas mãos no céu. E apresente a Deus agora a sua convicção, a sua certeza, o seu louvor. Eu quero que você dê as mãos à pessoa que está à direita, está à esquerda. Esta palavra desta manhã tem um caráter amplo e complexo. Aleluia, Jesus. Deus sabe por que Ele autoriza a trazer esta palavra esta manhã, nesta igreja. Ela tem caráter profético, restaurador, mas ela tem caráter também vocacional, missionário. Ela tem caráter de uma renovação do chamamento à responsabilidade. Feche os seus olhos para adorar. Deus vai restaurar a terra solar. Cálice do sofrimento nunca mais. A primeira parte da oração você intercede e derrama sua alma diante de Deus. A segunda parte da oração, aqueles que estão ajoelhados vão estar em pé. Vamos estar com as mãos erguidas para, pela fé, receber a bênção de Deus sobre a nossa vida. Pastor Haroldo, Pastor João, e parece que nós que estamos aqui, diante da seriedade da mensagem, vamos precisar descer para orar pelos irmãos. Se o pastor quiser nos acompanhar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, humildemente nós estamos diante da Tua presença esta manhã.
para exaltar e glorificar o teu nome, que é sobre todo nome. E compreendemos a seriedade deste momento. Nós nos rendemos e nos